Imagina a seguinte situação: é domingo de Páscoa, você está reunido com a sua família e recebe uma ligação para você correr até o trabalho da sua irmã porque ela desapareceu. É uma situação que nenhuma família gostaria de passar, seja no domingo de Páscoa, seja em qualquer outro dia. Quer saber como isso aconteceu e o desfecho dessa história? Então fica aí que hoje eu vou te contar mais sobre esse caso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um caso. Eu já te peço de início, deixa seu like, compartilha o vídeo com aquela galera que gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal também. O Instagram do canal tá aí na tela para você seguir e ficar por dentro de todas as atualizações. É lá que eu posto qualquer coisa relacionada ao canal. Vamos então para o caso de hoje. Hoje vamos falar sobre o caso de Heidi Allen. Heidi Marie Allen nasceu no dia 14 de setembro de 1975 numa cidade do condado de Nova York chamada de New Haven. Era filha de Susan e Kenneth Allen e tinha uma irmã chamada Lisa Allen. Essa cidade onde ela nasceu, New Haven, era uma cidade bastante pequena. No ano de 2018, a cidade tinha por volta de 3.000 habitantes. Heidi foi descrita como uma menina feliz, uma amiga muito leal e uma pessoa que colocava as necessidades dos outros à frente das suas próprias. Não só isso, mas também ela era uma ótima aluna. Tanto que, no ano de 1994, ela estava finalizando o ensino médio e, ao mesmo tempo, ela já cursava a faculdade. Ela fazia um curso chamado Serviços Humanos. Ela também trabalhava voluntariamente dando aula em uma escola para crianças filhas de pais divorciados. E ela também era balconista numa loja de conveniência chamada D&W Convenience Store. Bom, já fazia mais ou menos 2 anos e meio que Heidi tinha esse trabalho, e aí, em abril de 94, véspera de Páscoa, dia 2, a família de Heidi resolveu se reunir para fazer um típico jantar ali, né? Então estava presente Heidi, seu namorado, sua irmã, a mãe e o pai. Acontece que Heidi não ficou muito tempo nesse jantar, pois no outro dia, no dia 3, exatamente na Páscoa, ela iria cobrir uma colega de trabalho. Essa colega pediu o dia de descanso para poder passar o feriado com os filhos. Então Heidi falou: não, pode ir, eu substituo você. No outro dia, então, bem cedo, às 5h45 da manhã, Heidi estava lá abrindo a loja. Nesse dia, ela foi trabalhar usando calça jeans clara, um par de tênis branco e um moletom cinza. Tudo estava indo bem, até que às 7h50 da manhã, um cliente entra na loja de conveniência e percebe algo bastante estranho. Ele percebe que tudo ali no posto de gasolina está funcionando, as bombas de gasolina estão funcionando, a loja de conveniência está aberta, as luzes lá estão ligadas, mas não há ninguém no local. O cliente então vê essa situação, acha estranho. Nessa hora, um carro de polícia está passando em frente ao posto. Então esse homem acena para os policiais e pede uma ajuda. Os policiais então entram na loja de conveniência, dão uma olhada e aparentemente estava tudo certo. O local não estava desorganizado, não tinha sinais de que alguém arrombou a porta, de que alguém roubou alguma coisa. Tudo estava em perfeita ordem, tudo estava organizado. Também os policiais não encontraram manchas de sangue, nada fora do comum. Do lado de fora, o carro de Heidi estava estacionado. E lá dentro da loja, os pertences dela estavam lá na mais perfeita ordem. Porém, a própria Heidi não estava em lugar nenhum. Foi aí então que a polícia percebe que algo ali está muito errado. A polícia trata a situação como um possível sequestro. Os policiais que estavam ali no local ligam para a central de polícia pedindo reforços. E aí eles logo comunicam com a família de Heidi. Então a família de Heidi vai até o local. Reforço policial chega lá também, e aí uma busca massiva pela menina começa. Não só a polícia e a família saem em busca da menina, mas a Guarda Nacional do Exército do Estado de Nova York também é acionada,
e centenas de voluntários se juntam às equipes para encontrar a menina. Logo também, a informação do desaparecimento de Heidi chega até a mídia. Então os noticiários começam a divulgar o que aconteceu. E aí, assim que o noticiário começa a espalhar a informação do que aconteceu com Heidi, um homem liga para a polícia. Esse homem chamava Richard e ele liga para a polícia com uma informação bastante relevante. Ele conta que na manhã do desaparecimento, por volta das 7h40, ele estava lá no posto, ele estava na loja de conveniência e ele faz uma compra. Nesse momento, Heidi está lá, ele faz essa compra, paga, tudo normal e sai. Esse homem então diz isso para a polícia, mas ele afirma que não viu o que aconteceu com ela, não sabe de nada, afirma que ele não tem nenhum tipo de envolvimento. Inclusive, ele oferece material para que a polícia faça exames de DNA para provar que realmente ele não tem nenhum tipo de envolvimento. O homem então, depois de contar sua história, se junta às equipes de busca para, encontrar a menina. Acontece que um tempo depois surge uma outra testemunha. E essa testemunha conta que passou em frente ao posto e viu uma garota sendo carregada por 2 homens até uma van. Essa testemunha dá uma descrição da van e acontece que Richard tinha uma van. E a van de Richard era semelhante à van que foi descrita pela testemunha. Nisso então, a polícia volta sua atenção novamente para Richard. Ele nega mais uma vez o seu envolvimento, porém, por conta dessa descrição da testemunha, o Richard não tem muita saída. Então, a polícia acaba detendo o Richard e também o seu irmão, Gary. Porque a polícia também pega o irmão de Richard. Porque, posteriormente, uma outra testemunha diz que viu a van do Richard estacionada na porta da casa do Gary. Então a polícia prende os dois. Então, cerca de um mês depois do desaparecimento, em maio de 94, Richard é detido e em agosto desse mesmo ano, seu irmão Gary é detido. Porém, aqui a gente não tem nenhuma informação sobre Heidi. Não se sabe onde ela está. Não temos nenhuma evidência, a polícia não tem nenhuma pista. Então, mesmo sem nada, a polícia, mesmo assim, prende os dois e a promotoria acredita que tem um caso concreto contra os irmãos. Sendo assim, no ano de 95, os dois são julgados. Eles são julgados em julgamentos separados, então eles têm juízes separados, um júri separado para cada um deles, advogados separados, enfim, tudo separado. As evidências são as mesmas, as provas são as mesmas, porém os julgamentos são distintos. E aí, como eu falei, eles não tinham achado a menina, eles não tinham provas contundentes contra os irmãos, mas mesmo assim, Gary, no seu julgamento, ele foi condenado à prisão perpétua, tendo o direito de pleitear a sua liberdade condicional depois de cumprir 25 anos. Porém, meses depois, Richard foi a julgamento. Só que aqui o resultado foi diferente, porque Richard foi absolvido de todas as acusações. Gary, naturalmente, fica revoltado com o resultado dos julgamentos, e aí no decorrer dos anos, ele sempre tentava apelar da decisão, sempre tentava conseguir um novo julgamento, mas sem nenhum sucesso. Os anos foram passando, nenhum sinal de Heidi, nenhuma pista, nenhuma evidência. Gary estava preso, Richard estava solto, a vida segue. Porém, anos depois, em 2013, uma nova luz é jogada sobre o caso. Acontece que uma mulher chamada Tônia dá algumas informações para a polícia. Ela disse que no ano de 2006, ela estava em casa vendo um noticiário. Esse noticiário falava sobre a menina desaparecida, Heidi.
e no local estava presente um homem chamado James. E aí, com a notícia passando na TV, Tonya começa a comentar sobre o caso e James fica revoltado e nesse momento ele começa a contar uma coisa. Ele conta a seguinte história: ele e mais 2 homens, um chamado Michael e o outro chamado Roger, na época eles foram até a loja de conveniência e sequestraram Heidi. Isso aconteceu porque Heidi, na época, ela tinha uma função secreta. Ela era uma informante policial. O que Heidi fazia? Ela informava para a polícia qualquer coisa, qualquer informação que ela descobria sobre qualquer crime, qualquer coisa criminosa que estava acontecendo ali na região, principalmente sobre tráfico de drogas. E, infelizmente, a identidade de Heidi foi revelada. Um delegado de polícia acabou deixando escapar a informação de que Heidi era uma informante. Então os traficantes ficaram sabendo disso e planejaram o sequestro da menina. Eles foram até a loja de conveniência nesse dia e esses 3 homens que eu falei, o Michael, o James e o Roger, sequestraram a menina, colocaram ela dentro de uma van, levaram ela pro trailer da namorada do Roger na época e lá eles mataram a menina. E foi uma coisa muito brutal, porque eles mataram a menina, depois eles desmembraram seu corpo, enterraram as partes em locais diferentes, depois pegaram as roupas dela e colocaram fogo ali num fogão que tinha no trailer. Então, essa mulher chamada Tonya, ela leva essa história para a polícia e ela também fala o seguinte: ali em 2013, Tonya está numa ligação telefônica com uma mulher chamada Jessica, que é justamente a mulher que era a namorada do Roger lá na época, a dona do trailer no qual eles levaram a menina. Então, essa Tonya e essa Jessica estão numa ligação telefônica e elas falam sobre o caso. Essa ligação é gravada, Tonya vai até a polícia. Com essas novas informações, novos julgamentos acontecem. Então, o James, o Michael e o Roger são localizados, eles são levados a julgamento, novas testemunhas aparecem, e aí então existe a possibilidade de que o caso Heidi tenha uma solução, porém nada acontece porque na hora do julgamento eles desmentem as afirmações de Tonya, cada um apresenta uma história diferente, cada hora acontece uma história diferente, e a polícia fica sem ter muito o que fazer, porque, ok, Tonya chega, conta essa história, mas os 3 homens desmentem isso. Não existem evidências que ligam claramente esses 3 homens ao desaparecimento da Heidi. Por quê? Porque, enfim, mancha de sangue na van não foi encontrada, não acharam na van nada que pudesse ligar os homens ao caso de Heidi. A polícia vasculhou vans que possivelmente seriam, né, a van usada no crime, mas nada relacionado a Heidi foi achado em van nenhuma. Desfecho do caso, até hoje não temos notícia, não sabemos nada onde está Heidi. Gary, que foi preso, né, lá em 95, ele eventualmente morreu na prisão. Ele tinha 64 anos quando ele faleceu, se não me falha a memória, em 2015. E nos seus últimos momentos de vida, ele continuava afirmando que ele não tinha nenhum tipo de envolvimento. Então, em momento nenhum, em todos esses anos que ele ficou na prisão, em momento nenhum ele confessou nada. Até nos seus últimos momentos de vida, ele mantinha a história de que ele era inocente. Seu irmão Richard até hoje está vivo, continua solto. A irmã de Heidi, a Lisa, ela sempre faz questão de falar do caso de sua irmã. Ela vai em programas de TV, ela tem uma página no Facebook para falar sobre o caso da irmã, ela inclusive tem um podcast, então ela frequentemente fala da irmã. O objetivo é não deixar com que o caso Heidi seja esquecido. Quanto aos pais de Heidi, eu não consegui achar informações sobre o pai dela atualmente, não sei se ele está vivo, não sei se ele está morto. Eu sei que
A mãe de Heidi morreu de um ataque do coração. Isso aconteceu no dia 14 de setembro de 2015, logo no dia que Heidi completaria 39 anos. Então, o caso é esse. Onde está Heidi Allen? O que aconteceu com ela? Quem é responsável? O que fizeram com essa garota? Muitas perguntas, nenhuma resposta. Quero saber de você, o que você acha sobre esse caso? Já tinha ouvido falar? Essa foi a primeira vez que você está tendo contato com esse caso? Deixa aí nos comentários o que você acha. Qualquer informação que eu tenha omitido nesse vídeo, qualquer informação adicional que você saiba sobre esse caso, coloca aí nos comentários também. Vamos manter a discussão sobre esse caso. Quero agradecer você que está aqui me acompanhando. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. A gente se vê no próximo caso.